Então, sejam bem-vindos, Daniel, Alex, é muito bom ter vocês por aqui. Eu agradeço por terem aceito o nosso convite de conversar um pouquinho com a gente e apresentar o Hub Open Door. Então, para todo mundo saber um pouquinho do que a gente vai fazer aqui agora, eu vou apresentar um pouquinho deles para vocês e eles vão conversar com a gente por 20 minutos e depois a gente vai abrir para interação com a audiência, tá? Então, o Alex Lucena é um empreendedor digital em série, fundou a Fero Lab, maior empresa de educação corporativa no Brasil, e mais recente, a 4H Tecnologia em Saúde. O Alex tem mestrado em International Business pela Nova Southeastern University em Fort Lauderdale, Estados Unidos, e no final de 2017 ele foi convidado para integrar o time executivo do Open Door Healthcare Innovation Hub. O Daniel Furtado é biomédico pela UFRJ, com doutorado em biologia molecular e pós-doutorado em biofármacos e biologia celular de célula-tronco. Foi sócio pesquisador-chefe da IGEA Biotecnologia, onde coordenou o desenvolvimento de um kit para o prognóstico de câncer de mama. Hoje é gestor de inovação no Instituto DOR de Pesquisa e Ensino, o IDOR, onde prospecta e coordena projetos de inovação aberta em biotecnologia. Em parceria com a indústria, ele lidera a captação e gestão de financiamento para inovação. Participou da concepção e criação do Open Door Healthcare Innovation Hub, essa iniciativa de inovação aberta do Instituto DOR e da rede DOR São Luís. Então, sejam bem-vindos e o espaço é todo de vocês. Agradeço a presença de todos e quem está acompanhando a gente lá no Facebook. O espaço é de vocês. Obrigado, Juliana. Obrigado, Juliana. Prazer estar aqui. Passar a bola para o Daniel dar o start. Juliana, obrigado. Queria agradecer aí o convite de vocês, né, para a gente fazer essa apresentação, essa divulgação. Então, para começar, falando um pouquinho, eu sou pesquisador do IDOR, né? Sou pesquisador, sou gestor de inovação do IDOR, já desde 2013, metade de 2013. Então, vou falar um pouquinho do IDOR. Tá? O IDOR foi uma instituição sem fins lucrativos, foi fundado em 2010, tá? E o objetivo principal é promover o avanço científico e tecnológico na área de saúde. Tá? Como diz o nome, né, Instituto DOR de Pesquisa e Ensino, ele começou com um foco muito forte em pesquisa. Hoje a gente tem uma produção aí considerável, cerca de 70 artigos científicos por ano. Dentro dessas áreas que vocês estão vendo aí, né, neurociências, medicina interna, medicina intensiva, me bloqueando aqui, pediatria e oncologia. Nós temos aí, desde o ano passado, a gente abriu um programa de doutorado próprio, tá? São cerca de 90 candidatos por ano. No total, até hoje, a gente já publicou mais de 400 artigos. E a gente tem aí, que é muito interessante, né, a nossa disposição para as pesquisas, um parque com cerca de 35 clínicas de oncologia e 37 hospitais. Tá? Então, como eu já falei, a gente tem um doutorado próprio, a gente, desde o início do ano, já tem aprovação oficial do MEC com um programa de graduação na área da saúde, tá? Isso é importante, né? Levando à frente essa vocação de ensino, né? Além da vocação de pesquisa. E temos cerca de 250 acadêmicos que são alunos de graduação de medicina que a gente coordena em vários hospitais, cerca de 160 residentes, enfim. A gente tem dentro das nossas instalações, né, um parque avançado de neuroimagem com máquinas de ressonância magnética de 3 Tesla disponíveis, uma delas disponível exclusivamente para pesquisa científica. Tá? Tem um laboratório de processamento de imagens especializado em fazer o processamento dos dados que são gerados, né, nessas ressonâncias. E a gente tem também aqui em loco, né, no próprio prédio do Instituto, um laboratório de biologia molecular e programação celular, do qual participa da gestão também, enfim, que é super bem equipado. Quem já viu aqui conhece, né, Alex? Enfim, tem toda uma infra de biologia molecular, uma infra de cultura de células com sala limpa, equipamentos de automatização, high content screening, preparados para fazer avaliadoras de fármacos, enfim, um ambiente bem moderno em termos de pesquisa, né? A gente tem produzido muito bem nos últimos anos, publicando artigos aí com grande relevância,
na área de neuro, na área por exemplo, Zika. A gente teve um impacto bem importante aí quando da epidemia, né? Quando ela estourou, mostrando como é que é o mecanismo e sugerindo por que se acontece a microcefalia, né? Ou os distúrbios associados a ela também. Inclusive, publicando um paper que foi bem importante aí, de radiologia, que dá os guidelines de como observar esses pacientes e como entender qual é o problema. Então, vou falar agora um pouco, passando aqui para a próxima etapa, né, do que a gente vai falar mais especificamente. A ideia é fazer um overview, antes de a gente falar especificamente do Open Door, o Alex vai falar, né, falar sobre como a TI pode estar ajudando e vai ajudar cada vez mais a revolucionar a saúde. Tá? Então, eu vou falar rapidamente de como um grande tópico, né, inteligência artificial e Big Data, né, e dentro dessas grandes tecnologias, eu vou falar de wearable devices, de radiologia assistida por inteligência artificial, vou falar de dados individuais do paciente, realidade aumentada e também, rapidamente, sobre diagnóstico e prognóstico genético do câncer. Então, sobre esse grande tópico, esse grande chapéu, né, que é a inteligência artificial e o Big Data, em primeiro lugar, eu vou falar de wearable devices. Então, wearable devices, amplo senso, né? Isso já é uma realidade hoje, na verdade, né? Esse celular que a gente tem, o smartphone que a gente tem no nosso bolso, ele coleta uma quantidade enorme de informações já. Ele coleta, por exemplo, talvez vocês nem saibam, mas ele coleta o número de passos que vocês deram por dia, tá? Sem a gente saber, ele está coletando esse tempo todo, se você mantém ele no bolso. E ele pode coletar muitas outras informações, né? Por exemplo, frequência cardíaca, dependendo do que você estiver usando. Por exemplo, se você estiver usando um smartwatch como esse que está desenhado aí na tela, ele pode coletar frequência cardíaca e ajudado por outros wearable devices, ele pode, por exemplo, captar pressão arterial, ele pode captar com outros devices como esse que eu estou mostrando aqui na direita, glicemia, outros metabólicos também, tá? E isso é muito interessante porque com essas informações, que são, na verdade, informações, não são informações de doença, são informações de saúde, né? Informações da sua saúde do dia a dia. A gente pode prever fazer várias análises, né? Como, por exemplo, o padrão do sono. O padrão do sono você consegue, com o celular sozinho, hoje já ter uma visão bem relativamente profunda já de como você está dormindo, né? Existem softwares que fazem isso, apps que fazem isso já. Curva glicêmica, com esse dispositivo que vocês estão vendo aqui do lado, por exemplo, que já existe, tá? Isso já está no mercado. Ele consegue ver a sua glicemia e automaticamente injetar isso para o paciente de diabetes tipo 1, né? Ele consegue medir a glicemia e, com uma bombinha, injetar a quantidade de insulina que é necessária para manter uma glicemia ótima. Pouquíssimo invasivo. Exatamente. Pouquíssimo invasivo, não tem que usar agulhinha, enfim, é totalmente automatizado. Isso já está no mercado e cada vez mais vão ter devices mais avançados aí. Tá? Por exemplo, a detecção de arritmias cardíacas também. Com esse smartwatch que mede a sua pulsação, você vai conseguir ter esse tipo de visão sem você nem precisar ir ao médico, né? Ele já vai opa, tem uma coisa errada aqui, está com uma variação, será que não é arritmia? E isso é interessante porque são informações contínuas, né? Isso permite que a gente faça a predição de doenças, tá? Muito mais precocemente, e permite também uma integração ao prontuário, que a gente vai falar mais para frente. Não só um prontuário, mas um prontuário amplo senso, que seriam as suas informações tanto de saúde quanto de doença, ou seja, informações de quando você passa por um atendimento hospitalar, por exemplo, numa clínica. Outra tendência muito interessante que já está acontecendo, né, o que a gente chama de AI Assisted Radiology, que seria a radiologia assistida por inteligência artificial, que hoje, né, quando você gera uma imagem de ressonância magnética ou tomografia, enfim, ou até raio-x, você precisa de um radiologista para analisar baseado com a experiência, enfim, com o aprendizado com a experiência. Hoje já existem alguns algoritmos de inteligência artificial que conseguem chegar a um resultado para certas
doenças, certos diagnósticos mais precisos do que os próprios radiologistas. Já foram feitos vários estudos comparando um grupo de radiologistas bem experientes com a ferramenta de AI, e a ferramenta foi capaz de dar um diagnóstico até mais preciso do que o diagnóstico humano. Então, isso vai acontecer cada vez mais, tá? Vai prover um auxílio ao diagnóstico, claro, vai causar uma redução de erros, já que você vai poder, no mínimo, ter um padrão em que o radiologista vai poder se basear para dar o diagnóstico final, né? E, em conjunto com outros tipos de exame, como a gente já falou antes, vai gerar um diagnóstico muito mais preciso daqui para frente. Tá? A tecnologia vai aprendendo na repetição, né? Tem machine learning dessa. Exatamente, isso é importante, o que o Alex falou, quer dizer, os dados eles vão sendo acumulados, né, ao longo do tempo. Então, cada vez mais, conforme se for acumulando os dados, os resultados vão ser cada vez mais precisos. Tá? Sobre dados individuais da saúde, né? Então, essa é uma tendência muito grande, né? Hoje a gente já tem muitos hospitais, os prontuários eletrônicos, a gente chama de prontuários eletrônicos, né? Que em vez de você anotar as informações de tudo que aconteceu com o paciente quando ele estava no hospital numa folha de papel, você digitaliza isso, né? Transforma em dados digitalizados. Isso já é uma realidade, mas isso tende a se ampliar cada vez mais, né? Isso tende, primeiro, a virar uma informação da nuvem, virar uma informação do paciente, não do hospital, quer dizer, os dados vão estar unificados, centralizados na nuvem, né? Os seus dados de saúde e de doença, eles vão estar acessíveis em qualquer lugar, em qualquer ocasião. E como a gente falou, né? A acumulação dos dados vai ajudar a melhorar o diagnóstico, o prognóstico de uma forma incremental. Importante dizer, como eu já falei, são dados de saúde, não só dados de doença, né? A gente vai estar gravando, por exemplo, tudo que for coletado nos wearable devices, vai estar subindo isso para a nuvem e agregando aquelas informações da pessoa, né? Não gosto nem de chamar de paciente, na verdade é da pessoa, porque são dados de saúde, né? Sim. E isso vai permitir, obviamente, um tratamento muito mais personalizado quando for necessário. E o prognóstico e diagnóstico de doenças, como a gente já falou anteriormente também. Isso eu quis colocar também, acho que acho interessante, né? A realidade aumentada, isso é uma tecnologia que, veja, não é realidade virtual, realidade aumentada, né? Qual a diferença? Realidade virtual, você tem uma tela na sua frente em que você está vendo só aquilo ali, tá? Você não vê o mundo exterior, tá? Na realidade aumentada, você está vendo o mundo exterior com uma outra realidade, vamos dizer assim, agregada ao que você está enxergando. Tá? Inserida no contexto. Inserida no contexto do mundo real. Tá? Isso é muito interessante porque, primeiro, tem várias aplicações. A própria educação médica, né? Você não vai precisar fazer necrópsia, autópsia, né? Para aprender. Óbvio que sempre vai precisar, né? Para mexer, enfim, mas ajuda muito no aprendizado. É muito interessante também para planejamento cirúrgico, ou seja, por exemplo, uma cirurgia cardíaca, uma cirurgia de cérebro ou até ortopedia, quando é um planejamento mais complicado, em que o médico tem que entender como é que as coisas, onde ele vai intervir, ou como é que as coisas têm que se encaixar, vamos dizer assim, vai dar para prever isso antes de fazer a cirurgia e planejar de uma forma muito mais detalhada tudo que tem que ser feito, tá? Entendendo tudo que tem que ser feito em detalhe. E também o auxílio durante a cirurgia. No Brasil, inclusive, já tem pessoal lá do sul de ortopedia que está usando o sistema da Microsoft, que é o HoloLens, para fazer procedimento cirúrgico, auxiliar o procedimento cirúrgico em tempo real. Né? Então, ele projeta ali, ele sincroniza, né? Onde é que vão ficar os pinos, enfim, qual a intervenção que tem que ser feita e vai olhando no momento que ele está operando. Tá? Então, vejam que interessante, né? Como isso pode modificar bastante a impressão 3D também vem a reboque disso. Também, tudo, né? Impressão 3D também poderia estar aí na listinha, né? Enfim, para fazer planejamento cirúrgico é muito interessante. São técnicas complementares, eu acho, né? A realidade aumentada, a impressão 3D ela te dá um objeto real, tátil, você pode interagir, né, com as mãos, de fato, né, com feedback. E, por último, o diagnóstico e prognóstico de câncer. Vejam, é só uma visão geral, tá, gente? Óbvio que não dá para abordar tudo que é uma tendência, mas é só para a gente ter uma visão geral. Então, o diagnóstico e prognóstico do câncer, né, é genético, né? Então, hoje a gente tem
o sequenciamento ele evoluiu muito nos últimos 10 anos, né? Agora a gente tem o que a gente chama de Next Generation Sequencing, que são sequenciadores que, em vez de sequenciarem milhares ou dezenas de milhares de pares de bases, né? Que são as componentes do DNA ou RNA, eles conseguem sequenciar o genoma inteiro até. Tá? Então, isso é muito poderoso. A gente vai ter, daqui, eu diria, 5 anos, 5, 10 anos, a tendência é que todo mundo tenha seu genoma sequenciado. Tá? E, a partir daí, você pode fazer uma série de avaliações preditivas. Né? Você pode tentar fazer uma predição de que tipo de probabilidade de doença que aquela pessoa pode vir a ter. Tá? Você pode, com isso, fazer fazer um acompanhamento preventivo, né? Fazendo exames com mais frequência, vendo o que pode estar acontecendo de errado. E existe uma tendência, especialmente para câncer, né? Que a gente chama de biópsia líquida, em que você evita, quando a pessoa já está diagnosticada, né? Você evita, por exemplo, fazer novas biópsias. Você consegue acompanhar durante o tratamento como é que o tumor está se comportando. E a biópsia líquida é muito interessante também, porque a tendência daqui para frente é que se faça uma varredura em todo mundo durante a vida, né? Então, para você pegar, o que acontece? A lógica é que você tem células de câncer ou células que vão se tornar câncer circulando no seu sangue. Então, com a biópsia líquida, você consegue sequenciar, se tira uma amostra de sangue, sequencia, e se tiver alguma coisa errada, você pode, de repente, pegar um tumor que está bem no iniciozinho e já fazer um tratamento adequado antes que aquilo ali vire um problema muito mais sério. Tá? E isso permite também um prognóstico muito mais preciso para tratamento e, óbvio que isso tudo precisa de uma quantidade, por isso que está aí, né, nesse tópico, né, da TI também, uma quantidade de processamento enorme, né, de dados, você precisa comparar com dados validados, precisa coletar dados em ensaios clínicos para que você tenha um embasamento para gerar esses prognósticos da maneira correta, com a estatística correta, enfim, gerar dados relevantes para o prognóstico diagnóstico. Né? E aí, agora eu passo a bola para o Alex. Alex vai falar agora mais especificamente da nossa iniciativa nesse viés tanto da TI, e aí puxando um pouco a brasa para a minha sardinha. Não, a gente está focando em TI hoje, né, mas o Open também engloba a biotecnologia, né? A biotecnologia, obviamente, né, ela é muito mais complexa, então vai ser tratado caso a caso. E no caso da TI, né, Digital Health, a gente está fazendo uma iniciativa um pouco mais global. Né? Não, com certeza a tecnologia da informação, comunicação, software permeia tudo aí que o Daniel acabou de apresentar, principalmente nesse último slide agora, né? Então, relembrando aqueles que entraram depois no início, o Instituto Dora ele começou com o braço de pesquisa, né? Até hoje, extremamente sólido e reconhecido internacionalmente por sua pesquisa científica. Depois veio o ensino e nós estamos agora tratando do tripé empreendedorismo. Tá? Quer dizer, o Open, o trocadilho aqui é que o Open vem de Open Innovation, tá? E o DOR, fazendo uma menção, obviamente, ao grupo. Né? Então, assim, as grandes empresas, e isso tem uma onda agora no Brasil muito grande, as grandes empresas já se deram conta que para você criar produtos ou tecnologias inovadoras, você tem que se afastar um pouco, estar fora do ambiente ali corporativo para você enxergar a situação um pouquinho fora da caixa. Tá? Então, Open Innovation, hoje existe um movimento muito grande das grandes empresas conectando com as startups. Quer dizer, startup são aquelas empresas pequenas ainda, em fase inicial, na sua grande maioria, e que, portanto, elas conseguem trazer inovações e disruptivas, enfim,
coisas que, se você fosse desenvolver internamente de uma grande organização, isso dificilmente poderia acontecer. Então, essa inovação, esse open, no sentido de abertura, ela vai muito dessa conexão das grandes empresas, no nosso caso aqui, com as startups, não só, tá? Mas, assim, no nosso caso aqui, a gente vai falar dessa conexão. Esse é um projeto... Opa! Esse é um projeto que ele pretende funcionar exatamente como está dito aqui, quer dizer, como uma plataforma, tá? Conectando os empreendedores na área de saúde. Obviamente, o que a gente está falando aqui tem necessariamente um link com o setor de saúde, de healthcare, né? de digital health, ou então de biotech, mas necessariamente ligado à saúde, ok? Então, que foi criado, está sendo criado, melhor dizendo, tá? Porque isso é um projeto que foi concebido há alguns anos, ele vem sendo pensado já e planejado há algum tempo. Eu tive o privilégio de ser convidado e de participar das primeiras conversas aqui junto com o Daniel e com outros do time que eu vou falar um pouco mais na frente. E quando no final do ano passado realmente isso começou a materializar, tá? e tomar forma, ok? Aqui, né? Aqui. Então, a palavra-chave é conexão, tá? Conexão do ecossistema, tá? Então vamos começar aqui pelo canto das startups, né? Que são a nossa razão de ser. Nós vamos começar essa busca agora a partir do final de maio. Então, é a primeira vez, a gente estava falando com a Juliana antes de começar, que nós fazemos um webinar a respeito específico para informar o mercado, né, as pessoas, as startups, da existência desse programa. Então, a gente vai querer dar todo tipo de apoio. As startups elas precisam de diversos apoios, de treinamentos, de capacitação. Tá? Agora, a conexão com o mercado, e quando a gente fala conexão com o mercado, entendam aqui, quer dizer, não só, mas obviamente que a Redditor, ela aí ela vai se beneficiar dessa conexão, né? Na medida em que a gente está indo buscar lá fora soluções que possivelmente serão utilizadas dentro da rede. Tá? Então, essa visão de ecossistema, onde você tem vários atores dentro do ecossistema. Essa palavra é uma palavra meio subjetiva, mas eu gosto, assim, para simplificar, do pentágono que o MIT raciocina, que você pensa nos investidores que vão botar dinheiro nessas startups. Você sempre está falando necessariamente de uma conexão com o governo, tá? Nas várias esferas. Você tem as grandes empresas, tá? E você tem isso tudo acontecendo, então, de maneira sistêmica. Então, o Open Door ele existe com essa vocação de ser uma plataforma de conectividade. Dentro desse espaço, a gente vai mostrar uma tela mais um pouco na frente, mas a gente vai ter um ambiente de simulação, que a gente chama de Living Lab, que é um ambiente assim, para que as startups consigam testar as suas tecnologias num ambiente simulado, num ambiente seguro, protegido, mas que seja um espelho, de alguma maneira, enfim, das plataformas tecnológicas que lá na vida real, lá na ponta, lá na rede. E aí eu estou falando não só de plataformas de software, tá? Os sistemas de informação dos hospitais, mas também estou falando de medical devices, quer dizer, você imagina hoje uma situação totalmente agnóstica, né? Quer dizer, você tem fornecedores de todos os tipos, aqui para ilustrar alguns que me vêm à cabeça muito rapidamente. Você tem devices da GE, você tem devices da Siemens, você tem devices da Apple, você tem devices de outros fornecedores de tecnologia.
que são grandes fornecedores do setor de saúde, do setor hospitalar, e esse ambiente aí vai ter uma pinçada disso tudo, onde as startups vão poder plugar e efetivamente testar suas soluções. Para terminar o giro aqui do nosso heptágono, né? Obviamente, até pelo DNA do Instituto DOR, a gente tem aí uma vocação muito forte, uma aproximação muito grande nas universidades, parques tecnológicos, laboratórios. Eu mesmo, particularmente, eu tenho aí uma história de ligação com a PUC do Rio, mas, assim, fora as universidades aqui do Rio, a UFRJ, que é um grande parceiro aí de longa data, a gente está indo buscar outras parcerias no Brasil e fora do Brasil. Ok? Muito bem. Então, passando a tela aqui, assim, um pouco mais do que a gente vem falando, quer dizer, a gente vai existir para desenvolver esses negócios, tá? Então, a gente vai ter todo um processo que eu vou explicar um pouquinho mais nas próximas telas, de identificação dessas startups, tá? E trazer elas para dentro para trabalhar conosco, ok? Mas com uma visão eu não gosto muito da palavra acelerar, mas de desenvolver, de jogar nós queremos que essas empresas sejam competitivas globalmente, para resumir. Então, assim, independente de todo o trabalho óbvio que nós faremos de conexão interno com a rede através do Instituto, mas o nosso goal é que essas empresas que hoje são pequenas tornem-se grandes empresas e capazes aí de ganhar o mundo e serem competitivas, ok? Bom, nós procuramos identificar alguns temas e foi um desafio grande, né, Daniel, nessa primeira etapa, porque como é o primeiro ciclo, né, a primeira vez que nós estamos rodando esse programa, nós tivemos uma preocupação em não ser tão específicos com relação àquilo que nós estamos buscando, mas e até baseado muito na parte introdutória do Daniel, quer dizer que ele foi muito, muito competente ali em apontar as grandes temáticas que estão sendo discutidas do ponto de vista de inovação na saúde ao redor do mundo, mas nós listamos alguns temas aqui. Life Science está ali logo como primeiro, até por conta do DNA do Instituto DOR, da sua ligação com a área de biotecnologia. Tá? Eu diria que, tirando o Life Science, as outras temáticas são mais ligadas à parte digital, à parte mais de TI, de software, né? Pegando assim, não vou me aprofundar, mas pegando, por exemplo, a questão da experiência do paciente, vocês podem imaginar que é um tema que está super em voga, talvez a área de investimento em health mais atuante ao redor do mundo, mas imagina um hospital, né, o funcionamento de um hospital, do momento que o paciente pisa, né, na recepção ou entra numa emergência, todo o tratamento o serviço que é prestado lá internamente, tanto do ponto de vista logístico como médico, até um momento posterior, né, que ele passando por todas as etapas dentro de um hospital, até o momento que ele recebe alta, vai para casa. Então, assim, a experiência do paciente hoje a gente, eu acho que é de comum acordo, que o paciente é o centro, né, Daniel, de tudo. Diga lá. É uma tendência mundial, né? Quer dizer, você enxergar todo o atendimento a partir da ótica do paciente, né? Então, aqui a gente está falando de hotelaria, a gente está falando de treinamento de pessoal, a gente está falando, como o Alex falou, de um app, por exemplo, que o paciente vai levar para casa e que vai ajudá-lo a ter, por exemplo, cuidados pré-cirúrgicos ou acompanhar nos cuidados pós-cirúrgicos, ter um auxílio para ele encontrar, por exemplo, qual é a emergência mais próxima ou mais adequada para o caso que ele está sofrendo, ou até
está muito em voga, por exemplo, chatbots que podem Sim. ajudar num pré-diagnóstico, num pré-encaminhamento do paciente sem que ele tenha que se deslocar, né? Então, são só alguns exemplos de como essa área aí é interessante. Enfim. Então, Daniel, desculpe, só vou interromper um minutinho para aproveitar o gancho, fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão apresentando uma nova proposta, né, para vocês começarem, mas o Edor ou a Reddor, eles já aceleraram ou já utilizam alguma solução de alguma startup que já tem aí utilizando? Você pode dar um exemplo para a gente, se for o caso? Eu não vou poder falar nomes, tá? Mas sim, isso acontece, só que acontece de uma forma, vamos dizer assim, não ainda tão estruturada, tá? É natural, isso acontece com qualquer grande empresa, que uma empresa oferece uma solução, ela é avaliada e potencialmente ela vira um fornecedor, né? Juliano, o que a gente está estabelecendo aqui é uma esteira, tá? Quer dizer, a gente está sistematizando uma entrada, tá? Dentro de um processo onde, para uma startup, e eu digo isso assim com toda a propriedade, porque eu fui fundador, sou empreendedor digital aí da velha guarda, já tive várias startups que ganharam o mundo depois, startups que não foram bem sucedidas e falharam e não existem mais. Quer dizer, o que a gente está fazendo aqui é um processo que, sinceramente, para qualquer startup é de grande valor, tá? Porque ao conectar com essa esteira através do Open Door, e aí já vou também passando aqui, já falei do Living Lab, vou me adiantar um pouquinho mais, tá? Falando do processo, então agora, ainda em maio, nós vamos colocar essa chamada pública, tá? As startups vão se inscrever através do nosso site, tá? Nós vamos fazer um funil, nós vamos fazer uma pré-seleção de até 50 startups, ok? E vamos partir para o que a gente chamou de um momento de imersão com até 20 startups, tá? Nós estamos olhando pelo lado da qualidade, tá? Esse é um número mágico, é um número, digamos assim, limite, é um teto, tá? De trabalho com o número de startups. Então, não se prenda muito nisso. Fato é que as startups que vão passar por esse processo de imersão, elas vão ter uma oportunidade assim muito rica de interação aqui dentro da rede, com executivos. Tá? Quer dizer, às vezes a startup ela acha que criou uma solução sensacional, mas ela não conheceu o problema real lá na ponta. Tá? Então, essa visibilidade, essa coisa da conexão com a coisa real é o que a gente vai estar fazendo. Tanto do ponto de vista do chão de fábrica, quer dizer, a beira do leito, vamos dizer assim, que é isso. Ter o feedback, o entendimento de quem está ali na vida real, conhece o problema real para ser resolvido, quanto do ponto de vista da tecnologia, né, Alex? Que é a proposta do Living Lab, que é você fazer a integração com sistemas. Essa integração é uma palavra importante, ela é bem complicada, complexa, né? Sim. E a gente vai prover um ambiente simulado para as empresas conseguirem fazer essa integração sem interferir na operação. Tá? O Cláudio de Polito está falando aqui que talvez seja uma questão de sustentação mais do que de aceleração, né? Imagino que seja isso possibilite ou amplie as possibilidades dessas startups realmente incluírem essas soluções e que essas soluções sejam melhor sucedidas, né? Visto que estão experienciando dentro do ambiente onde a solução será aplicada, né? Eu vou te dar um exemplo aqui que, de novo, é experiência própria, tá? A minha primeira startup na área de educação, a EduWeb, ela era pequenininha, era lá na incubadora da PUC, lá no início, 96, 97. Um belo dia, entrou um executivo hoje é a Oi, né? Na época era Telemar, e bateu lá na nossa porta e falou assim, vou dar uma chance para vocês, um projetinho aqui dentro da Telemar. Tá? Adiantando a história, a Telemar, naquele tempo, acabou sendo o nosso maior cliente,
foi responsável por nos impulsionar, nos tirar da incubadora. Nós chegamos a ter 13 projetos de educação em simultâneo dentro daquela empresa. Tá? Eu diria o seguinte, isso é uma exceção, tá? Principalmente hoje, onde a competitividade é muito grande. Então, assim, uma startup, para chegar numa Redditor ou em qualquer outra grande empresa e conseguir uma oportunidade como essa que nós tivemos com a EduWeb lá há 20 anos atrás, é de um valor, assim, é o maior valor, tá? Para qualquer startup, o grande goal da sua vida, da sua existência é você conseguir um grande cliente que vai te alavancar, que vai, enfim, coisas boas vão acontecer a partir do momento que você conseguir se provar, porque não é fácil, tá? Você entrar e você colocar a sua solução rodando e essa solução se tornar importante dentro de uma grande corporação. Então, o que a gente está criando aqui é uma forma sistematizada de trabalhar com as startups, buscando inovação aberta. Então, acho que tem uma relação ganha-ganha aqui muito forte no que está sendo estabelecido, tá? Passando à frente, nós vamos, ao final desse processo de seleção, trabalhar com até 10 startups, tá? E a nossa casa, que deverá estar aberta lá para setembro, depende, tá? Porque o espaço está em obra, e obra, vocês sabem, né? Obra às vezes atrasa, mas a ideia, se tudo correr dentro do cronograma certinho, lá para setembro a gente vai estar com essas startups trabalhando aqui dentro. Rapidamente, tá? Eu acho super importante, esse é o nosso time base aqui, que está tocando o projeto. É um projeto assim, que tem... o pai realmente não é forma de dizer o Jorge Moll Neto, que é um pesquisador brilhante, é um visionário, um cara empreendedor, tá? Que é o grande padrinho desse projeto, ele é o presidente aqui do Instituto DOR. Seguindo a sequência, a Gabriela Salles, ela vem do mundo de fundraising, investimento, ela veio do Rio Grande do Sul, chegou em dezembro, quer dizer, tem aquele olhar muito do ponto de vista do investidor, né? Bom, o Daniel já se apresentou, mas só reforçando, é um pesquisador, um PhD, que vem trazendo aí toda a sua vivência na área de bio, né, de biotecnologia. O Daniel já está há algum tempo aqui no IDOR, conhece profundamente a casa, assim, e mais até, né, o Marco Conrado, que é um médico que acabou caindo na área de tecnologia e é uma figura histórica dentro da rede, né, do Instituto DOR, que é o nosso olhar de TI. Né, o Conrado é o cara que vai estar lá comandando o Living Lab. Né, um verdadeiro intraempreendedor. Exatamente. Né? Essa palavra que é nova, não existia, mas agora exatamente. É um intraempreendedor. Ele desenvolveu grandes projetos dentro da rede, por exemplo, o sistema de radiologia, que eu chamo RISPAX, né? Da Redditor, ele foi integralmente desenvolvido dentro de casa desde os anos 2000 aí pelo Conrado, a equipe do Conrado. Então, e está aí até hoje, né? Funcionando. Sem dúvida. E como eu disse, ele vai estar lá no Living Lab, entendeu? Interagindo lá e fazendo as soluções rodarem nesse ambiente simulado que a gente já comentou. Bom, eu venho com esse olhar de empreendedor. Eu acho que eu consigo entender a cabeça do empreendedor muito bem e também aí fazendo um trabalho de desenvolvimento junto ao ecossistema. E o Marcelo Pina, que é o diretor executivo, é um cara que conhece profundamente a operação hospitalar, né? Pina participou aí da implantação de grandes projetos dentro da rede e é aqui o nosso mentor quando na hora de explicar, né, como é que funciona o hospital por dentro, em sua plenitude, o que pode, o que não pode, né, Daniel? Às vezes a gente traz assim soluções. Ele foi diretor de vários hospitais, do Quinta Dor, do Copa Dor. Exatamente. Montou o Copa Star, né, que é o hospital novo do Rio, enfim. Então tem uma grande experiência, né, na ponta. É isso aí. Bom, então é um grupo, como vocês perceberam, multidisciplinar e que a gente vem aí tocando esse desafio. Essa é a nossa última tela para a gente bater um papo. A gente está aqui em Botafogo.
mas o Instituto também já tem uma presença em São Paulo lá na Califórnia, no Silicon Valley, até por conta assim de uma presença constante lá do Jorge Moll, ele tem ido muito ao Valley. A gente vamos desenvolver, a gente chama de outpost, mas uma ligação, né, uma via de mão dupla aí, com certamente a região no mundo mais desenvolvida aí, em tudo que a gente acaba de colocar para vocês, tá? Bom, pessoal, espero que... Bom, aqui são algumas telas, né, só para dar um look and feel, né, do que vem por aí. São algumas imagens, né, da arquitetura do Living Lab, quer dizer, um espaço coworking, onde a gente vai estar, enfim, fazendo todo esse trabalho que a gente acabou de dizer. É isso. E, bom, estamos aqui à disposição. Queria só que vocês, então, por favor, parassem de compartilhar a tela, só para a gente ver vocês melhor agora, já que não tem mais slides, só para... se quem estiver vendo quiser contactar vocês ou entrar em contato com vocês para dúvidas, tem algum e-mail disponível que vocês possam compartilhar? Eu posso passar meu e-mail, né? Eu coloco aqui direto no chat? Pode ser. Depois eu compartilho aqui com o pessoal no Facebook também. A Maria Elisete com o Kel tinha perguntado onde será, mas vocês responderam, né? Então, Daniel, as dúvidas podem ser encaminhadas para você, certo? Perfeito. Na verdade, eu queria fazer mais algumas perguntas para vocês. Como é que vocês acham que... Vocês falaram da revolução, né, da saúde nessa questão da tecnologia. Ontem eu tive a oportunidade de estar na reunião magna da Academia Brasileira de Ciências, né? Está acontecendo a reunião magna, e muito se falou de tecnologia e em várias das palavras, né, das pessoas que passaram por lá ontem, a saúde estava em questão, né? Então, algumas soluções, alguns estudos, a gente tem visto isso crescendo a cada momento, né? Tanto na área acadêmica quanto na questão do empreendedorismo em saúde. Como é que vocês acham? O que é a expectativa de vocês para tantas soluções e tantos pensamentos em relação à saúde, usando a tecnologia, como ontem a palestrante falou, data for good, né? Usar todos esses dados para o bem, né? Então, tantos dados na saúde, tantas predições, ela falou da integração entre hospitais, e quanto mais dados a gente obtém, né, desses pacientes, melhor as predições, que você falou do câncer lá no começo, né, Daniel? E eu acredito que em outros problemas também, incluindo a gestão da saúde e não da doença, né? Imagino que vocês tenham essa perspectiva da gestão da saúde. Sim. É uma tendência forte, né? Sem dúvida, isso já está acontecendo e vai acontecer cada vez mais. É um grande desafio também, né? Veja, os sistemas hospitalares hoje eles são muito complexos, né? E não são homogêneos. Aqui no Brasil, você tem mais, talvez, complicado do que nos Estados Unidos, por exemplo, em que você tem basicamente um grande provedor que atende quase todo o mercado. Mas, então, assim, é preciso muito trabalho ainda de integração, né? Acho que essa é uma palavra, tanto que a gente colocou lá como um dos tópicos, um dos temas, né? Essa integração é fundamental, né? Você conseguir conversar, primeiro, unificar os dados, né? Você criar, de fato, os dados da pessoa, não gosto nem de falar do paciente, na verdade, da pessoa, né? Porque são tanto os dados de saúde quanto os dados de quando ela passa no sistema de saúde, né? E conseguir integrar isso e deixar isso disponível para todos os provedores e para todos os lugares em que ela vai passar durante a vida, né? E também como utilizar esses dados de uma forma segura e que respeite também a individualidade da pessoa. Então, de fato, é um grande desafio, mas assim é uma tendência que não tem mais volta e que vai trazer um grande avanço para a medicina nos próximos anos, por tudo isso que a gente já falou, né? De melhorar o prognóstico, melhorar o diagnóstico
fazer detecção precoce de doenças, encontrar, enfim, problemas que talvez não fossem vistos ou só fossem vistos muito, muito tardiamente. Aqui eu vou... Ter também informações positivas para que você mesmo possa cuidar da sua saúde, né? Esse feedback eu acho que é importantíssimo também. Aqui tem o Cláudio, né, de Hipólito, ele me corrigiu aqui, falando que o primeiro cliente a gente nunca esquece, então deve ser algum recado aí para vocês. Mas ele está fazendo uma pergunta de como serão enquadradas as startups que já têm MVP rodando, como Healthify. Aproveitando, seria ótimo se vocês pudessem falar um pouquinho sobre o que é MVP, né? Eu imagino que algumas pessoas possam não conhecer, que estão nos ouvindo. E queria mandar um abraço para a Gisele, para o Rafael, que são parceiros muito, muito bacanas da Healthify, um trabalho lindo. Aproveitando para falar que nós, né, Alex, nos aproximamos, também conheci o Daniel, em um evento do movimento Hacking Health, também é um movimento em prol, né, dessa questão das soluções tecnológicas para inovar na área da saúde. Então, falando do Healthify, do MVP, né, e como essas startups vão ser enquadradas, aproveito para se vocês podem complementar também como movimentos, como essas ações colaborativas, como o Hacking Health, além dos hubs, né, de inovação, estão contribuindo dentro dessa proposta de tecnologia e saúde. Se você puder falar um pouquinho disso. Então, vamos começar pelo MVP. É uma sigla em inglês que quer dizer Minimum Value Product, quer dizer, aquele produto minimamente viável para começar a rodar. Então, tem gente que fica anos e anos e anos e anos desenvolvendo uma tecnologia e isso não acontece mais. Quer dizer, hoje a ideia é você botar para rodar, botar para testar. O nosso desejo é justamente esse, quer dizer, nós não vamos estar buscando ideias aqui, tá? Nós queremos startups que já tenham MVP, queremos startups que já tenham alguma tração, entenda por tração um produto rodando, clientes, já tenham algum investidor junto, super desejável. Quer dizer, o que a gente vai fazer aqui, obviamente, é dar aquela, como diz na gíria, né, das startups, aquela pivotada, né, naquela solução para endereçar uma dor, endereçar um problema real do nosso universo, ok? Então, esse vai ser justamente o trabalho que será feito durante esse ciclo, esse período de trabalho intenso das startups conosco aqui, essa customização, essa adequação e a integração. Só comentando, só cuidado com o pivotar, não necessariamente é um pivotar como o pessoal do startup entende, que é mudar completamente. Isso. Pode acontecer, mas não necessariamente. Pode ser só uma formatação. Né? Foi, digamos assim, eu gosto de usar essa expressão porque a turma da startup se entende bem. Eu digo assim, às vezes a tecnologia ela tá aqui, mas você traz ela um pouquinho para cá e endereça uma necessidade real interna da rede. Então, nesse sentido, é desejável, tá, que empresas como a Healthify se inscrevam, tá? O processo ele vai ser totalmente transparente, democrático. Então, o primeiro passo é a inscrição através do nosso site que vai ao ar nos próximos dias, que vocês vão ficar certamente sabendo aí em primeiríssima mão daqui a algum tempinho. E depois esse processo de seleção, onde, obviamente, a gente vai ter ali um scorecard, né? um critério de avaliação, onde não só a gente vai estar olhando a tecnologia, muito importante a gente ressaltar isso, tá? A gente quer muito olhar o líder, né? Os fundadores, quem são as pessoas que estão, a capacidade de entrega, né? E dedicação das pessoas, portanto, naquele período de imersão que a gente comentou, vai ser um período ali de estar junto, de estar olho no olho, trabalhando lado a lado com os empreendedores. A gente vai estar olhando, porque no final do dia
as pessoas que fazem a coisa acontecer, né? Mas óbvio que a gente vai estar com um olhar de inovação na tecnologia, óbvio que a gente vai ter um olhar de adequação, né, dessa tecnologia, aquelas temáticas que nós apresentamos ali numa determinada tela. Tá? Então, quer dizer, o somatório dessa pontuação vão determinar, né, e são os critérios que nós vamos usar no processo de seleção. É uma combinação disso tudo que eu acabei de falar. Tá? Então, sim, se inscrevam. Rapidamente falando da questão do ecossistema, e você falou em Hacking Health, que é uma... Antes de você falar do Hacking Health, fazer só um comentário. A gente, como o Alex falou, a gente está procurando empresas que já estejam com clientes, enfim, que tenham MVP, isso. Porém, não é totalmente excludente, vamos dizer assim. Se a empresa tem uma ideia realmente revolucionária e o empreendedor acha que, mesmo sem ter um faturamento, sem ter cliente ainda, ele acha que vai ser isso. Incrível, se inscreva. Óbvio que isso vai fazer parte da avaliação, mas podem convencer a gente de que sim, a gente, sim. Quando eu digo, o Open Door como um todo, porque não vai ser só a gente que vai avaliar, tá? A gente vai ter a banca, né? A banca que vai estar proposta. Mas só dentro disso que você está falando. O que a gente certamente não vai olhar é o outro extremo, tá? Quer dizer, aquelas empresas que já têm faturamento alto, quer dizer, não olhem esse nosso programa como uma oportunidade de pular um trampolim e virar fornecedor da Redditor. Não é isso, tá? É um programa realmente voltado para as empresas consideradas startups, tá? Isso. Não. Só pegando um gancho, quer dizer, a Ju hoje é representante lá em Campos e é um desdobramento do Hacking Rio ano passado, que eu enfim, um movimento aí que alguns conhecem, mas assim, Hacking Health Rio. Hacking Health no Rio. E assim, fala disso também, que vai ser muito importante. Aí é muita informação na minha cabeça. Deixa eu só dizer que tem uma tela lá onde a gente fala, que eu falei de conexão, que exatamente é o mesmo critério, tá? É o mesmo conceito, melhor dizendo, tá? Quer dizer, o Open Door, ele tem essa visão de ser esse conector e esse integrador e esse agitador do ecossistema, tá? Então, é muito parecido. Nós criamos o MIT trabalhava com pentágono, o Hacking Health pensa em hexágono, nós criamos o nosso heptágono, tá? Nós demos um passinho aí adiante, tá? Mas o conceito é esse, tá? É fazer essa roda rodar enfim, isso é um ponto focal, porque no fundo aqui nós acreditamos que nós vamos, com nossa iniciativa, também ajudar muito no desenvolvimento do ecossistema, obviamente do Rio de Janeiro, que é onde está a sede, mas do Brasil, tá? Nosso projeto, ele pretende, nós queremos muito, isso é uma mensagem que a gente passa aqui, que as empresas de todo o Brasil se inscrevam, tá? Óbvio que não vai ter a necessidade da permanência no Rio de Janeiro, se uma empresa, uma startup de outro estado, conseguir entrar no programa, a gente não vai exigir que essa empresa se mude para o Rio de Janeiro, tá? Óbvio que alguns momentos presenciais serão cobrados, tá? Mas a tecnologia da informação e comunicação, do jeito que a gente está usando aqui, vai nos ajudar muito nesse sentido. Então, empresas de fora do Rio, essa mensagem é geral. Queremos muito, a gente vai estar, inclusive, visitando aí outros hubs que são espalhados aí. Tecnologia da informação, software, é muito democrático no Brasil, você tem coisas maravilhosas lá na Amazônia, no Nordeste, São Paulo, sul do país, então, São Paulo, obviamente, mas assim, é espalhado e é isso. Então, a gente acha que a gente vai ser um player, um conector importante do ecossistema brasileiro de inovação e saúde. Só complementando, a gente vai ter, obviamente, vamos ter aí eventos ao longo do ano, vamos ter seminários, vamos ter, enfim, é isso aí. Eventos de treinamento. Então, no ponto de vista de educação, também a gente vai estar presente aí, vamos estar atuando ao longo do ano.
A gente também, só para esclarecer, assim, a gente vai atualizar aqui, toda vez que vocês atualizarem as informações aí, a gente atualiza para quem está acompanhando a gente aqui, né? Porque assim, as pessoas que estão vendo esse nosso papo podem acompanhar, né, o que vocês estiverem fazendo por aí. E uma última pergunta o que vocês veem assim como área da saúde e tecnologia, né, que vocês estão aí, o que vocês consideram realmente uma demanda, quer dizer, uma tendência, né? Se vocês puderem citar 3 teóricas demandas grandes ou tendências nessa área que vocês estão entrando para ver tantas startups, porque vai aparecer bastante coisa, né? A gente tem visto muita coisa na área da biotecnologia, nanotecnologia, né? A gente tem visto muita coisa com equipamentos médicos, muitas inovações nessa área, mas assim, para vocês, se vocês pudessem aqui contar para mim um segredo, quais seriam as 3 tendências ou 3 demandas maiores nesse momento? Não tem segredo não, João. É aquela tela mesmo das temáticas que nós listamos ali. A gente, quanto mais aderência àquelas temáticas, melhor, porque ali foi um trabalho de inteligência, né, interna, mas também a primeira parte da apresentação do Daniel pontuou ali tendências que são mundiais, né? São tendências mundiais ali. Eu acho que são coisas que vão acontecer. Óbvio que os temas que estão ali listados, né, eles se basearam não só nas tendências, mas também no que a gente entende que são demandas, né? Que a gente sabe que são demandas que são áreas que podem melhorar com a tecnologia. Então, de fato, acho que juntas as duas coisas, a gente tem um panorama. A gente quer, Juliana, deixa eu encerrar pelo menos na minha ponta, que ela vai gostar dessa. A gente quer usar a tecnologia para que as pessoas vivam com melhor qualidade e durante muito mais tempo. Longevidade. Eu vou gostar, não. Vocês também, né? A gente está por um caminho da longevidade aí. Estão perguntando se vocês podem disponibilizar as apresentações. Eu não sei se isso é possível. O Cláudio está perguntando. Primeiro, onde eles vão receber essas informações. Cláudio, você pode acompanhar as páginas da rede do IDOR, que eu tenho certeza que você vai ter todas as informações na página do Instituto DOR, não é? Vou compartilhar com vocês o site, imagino que sempre vai estar atualizado lá, e também aqui na rede de pesquisadores a gente vai fazer o possível para atualizar. Quanto às 2 apresentações, aí eu não sei, com vocês, eu não sei se é possível. Mas na verdade está online, né? Então a gente está ao vivo, então se você quiser ver, Cláudio, a apresentação está toda disponível aí, online, né? A gente está lá no Facebook, também no YouTube, a gente passa para lá também. Então, essa apresentação toda, essa conversa toda vai estar lá. Está gravado, né? Tá sim, tá tudo disponível, tá, Cláudio? Então, você pode ficar tranquilo. Ô, Ju, então a gente conta contigo até porque quando a gente tornar, abrir, né, as inscrições, a gente informa você e você dissemina isso aí para a tua rede toda. Não, com certeza, vai ser um prazer, é um privilégio, na verdade, ter... É muito breve. Mas é um privilégio ter um hub de inovação assim, né, focado, mais um, né, a gente tem alguns, mas esse eu acho que está com uma proposta um pouco diferente, né, então eu acho que vocês têm as startups têm uma perspectiva muito legal, e eu acho que o Rio tem, além do Rio, a gente tem recebido algumas coisas de longe, como você falou, né, Alex? Coisas tão bacanas, né? E aqui, assim como o HealthSpy acabou de dizer, que eles estão, a principal busca deles são clientes corporativos que queiram testar pilotos. Eu acho que muitas startups precisam de testar seus pilotos realmente, né? Eu acredito que essa porta que vocês estão abrindo realmente possa ser muito importante para quem tem MVP e quer testar seus pilotos. Porta abrindo chama Open Door. Exatamente. Olha que bonito. Essa você pegou. Tá bom, Alex. Estava até com saudade dessa sua. Então, eu tô rindo aqui de chorar, né? Você tá vendo. Ô, Daniel, na verdade, eu olho para vocês e
Daniel, eu agradeço muito a sua presença aqui. Eu não sei se vocês vão fazer, se vocês falaram que durante esse período vocês vão falar sobre educação, assim, vão falar algumas coisas, né? Vão ser cursos pré essa seleção? Como é que vai funcionar isso? Vocês... É pré não, porque a seleção já vai ser daqui a pouco, né? Vai ser ao longo do ano. Assim, a gente não tem uma programação fechada ainda, mas vão ser, enfim, eventos diversos aí dentro dessa área. Ao longo do ano. Enfim. Quando abrir a porta, Juliana, isso vai gerar muita coisa, vai ter muitos eventos interessantes. E aí, assim, mesmo esses, eu acho que podem ter pessoas interessadas, independentemente de estarem selecionados, né? De repente, nesse conteúdo, nessa capacitação, vocês pensaram em algo assim, ampliado para pessoas que não necessariamente estariam nessa imersão e dentro desse contexto? Sim, sim, muitos dos eventos vão ser abertos. A inscrição e, enfim, as pessoas vão poder participar, assistir, fazer transmissão também pela internet. Perfeito. O Edinaldo Teixeira está falando que ele é da área de TI e trabalhou na Fiocruz durante muito tempo. Ele diz que tem um projeto ligado à Fiocruz de Internet das Coisas, implementando o conceito de laboratório inteligente. Ele gostaria de saber se há algum site ou grupo que ele possa trocar ideias a respeito desse assunto, não só sobre internet das coisas, mas sobre toda essa parte de laboratórios inteligentes, laboratórios de pesquisa. Vocês têm alguma dica? Especificamente, não sei. Tem o site do Instituto, né? Mas a questão a gente não tem nenhum grupo voltado para isso especificamente, tá? Se ele tiver uma empresa, acho que ele certamente vai poder se candidatar aí na esteira das inscrições, com certeza. E a gente também tem um comentário aqui no Facebook do Ciro Pimentel. Ele está dizendo que ele é biomédico na Bahia e ele está buscando empreender. Ele sempre foi empreendedor e quer fazer isso como biomédico. Vocês têm alguma dica ou sugestão para ele? Aqui, ó. Biomédico, Daniel? Não, olha, enfim, nenhuma dica em especial. Acho que o desafio de empreender é igual para qualquer área. É óbvio que... Resiliência. Né? Resiliência. Óbvio que a área de biotecnologia ela é naturalmente mais complicada, né? Não é que nem TI, não que TI seja simples, mas a TI você consegue com cérebros. Hoje o hardware é muito barato, né? E tem a nuvem, enfim. Com cérebros você consegue montar uma empresa. A biotecnologia não é só isso, você tem outros. Você tem que ter os cérebros, você tem que ter a área física, você tem que ter um cuidado com a propriedade intelectual, você tem que ter um investimento muito maior. Então é mais complexo, né? Dependendo do que você escolha, vai ter uma complexidade maior, você vai ter que ter uma equipe multidisciplinar. Mas é isso, encontrar uma boa ideia, ou na verdade, como a gente pode falar, encontrar uma boa solução, na verdade, né? Nunca é legal você partir só da tecnologia ou da ideia. É melhor para você ter sucesso, você tem que estar resolvendo um problema. Né? Então, você resolver um problema real e encontrar tecnologia para resolver esse problema. E aí você tem que ter todo esse contexto que eu falei, ter uma equipe disciplinar, vai ter que captar investimento, enfim, é todo um trabalho aí complexo e exige muita dedicação. E vocês acham que os hackathons são uma boa saída para biomédicos que estão isolados querendo empreender? Olha, encontrar equipes multidisciplinares? O que vocês pensam sobre isso? A gente vai ter um hackathon, né, divulgação científica, Fiocruz, IDOR, está todo mundo pensando nessas saídas? O que eu acho interessante do hackathon é o pensamento do design thinking, né? Quer dizer, você pensar no problema e um grupo conseguir chegar a uma solução que enderece aquilo, porque normalmente o que a gente vê muito ao contrário, né? Que as pessoas mais inteligentes, elas têm grandes ideias, mas não necessariamente endereçando alguma coisa aplicadas, né? Eu falo isso também, que eu sou filho de pesquisadores e tal, e o Daniel falou aqui de equipes multidisciplinares, é super importante. Tem que ter gente com visão
de negócio, tá? E essa visão de negócio passa por você ir lá e responder coisinhas básicas, quer dizer, quem poderia comprar isso? Bom, empresa tal. Então, vou fazer um trabalho de pesquisa de campo, vou lá, vou procurar entender, né, o que esses caras estão investindo. Quer dizer, inverter a lógica. Não é só ter uma ideia brilhante. Existem metodologias para isso também, mas, enfim, o ponto é isso, você resolver um problema real. Porque é justamente isso que a gente está querendo ajudar aqui, né? Se entender qual é o problema real, qual é o tamanho do mercado, enfim, e a partir daí você ir para trás e desenvolver uma tecnologia que consiga suprir essa... O que eu acho interessante do Hackathon é essa injeção de adrenalina e empreendedorismo vida real que dá. Eu acho que super vale participar. Concordo. Super vale, independente de qualquer coisa. É uma experiência, é um aprendizado e você sai de lá... Aprender o sistema, né? Exato. Você sai de lá com uma cabeça mais pragmática, digamos assim. Mas aí falando um pouquinho como o Daniel, vocês estão se integrando nessa linguagem dentro do ecossistema, mas aí no IDOR também tem pós-graduação, é o Instituto de Pesquisa e Ensino, né, Daniel? Eu imagino que vocês estão levando um pouquinho dessa essência, dessa filosofia de resolução de problemas reais para as pós-graduações, ou eu não conheço... Você poderia contar um pouquinho como é que eu não vou saber, isso acontece? Eu não vou saber, não tenho propriedade para te falar com detalhes sobre a pós-graduação, tá? Mas sim, posso te dizer que os programas são programas mais modernos, tá? Que vão versar sobre isso. Sim, tá? A ideia é justamente essa, ter uma pós-graduação mais aberta e mais conectada com o mundo como ele é hoje, né? Não só aquelas caixinhas que a gente está acostumado. Tanto na pós-graduação quanto na graduação que vai se seguir aí, enfim, os cursos de graduação que vão seguir. Tá? Mas eu imagino que como vocês estão todos no mesmo ambiente, né? Isso seja propício, essa integração. Mais uma vez a integração, né, Daniel? A intenção é justamente essa. Mas a gente está aqui para trazer cultura nova também, né? Essa veia empreendedora aí, ela tem isso é uma função importante também. Mudança de cultura, não é da noite para o dia, né? Mas assim, a gente tem conversado com vários pesquisadores e pessoas mais da área acadêmica que começam a olhar, né, a coisa de maneira mais interessada, digamos assim, no assunto e enfim. Um documento da Academia Brasileira de Ciências foi apresentado também essa semana, inclusive, né, um documento aos candidatos à presidência da República, exatamente em vários pontos, eles, como propostas para promover a inovação, né, nessa questão de um plano de Estado de ciência e tecnologia, eles falam em diversos momentos, né, implementar ambientes pró-inovação, né, instituições de ciência e tecnologia, que têm articulação, né. Então, apoiar o desenvolvimento de startups de base tecnológica, incubadoras, aceleradoras, fora outras coisas, né, que eles mencionaram nesse documento, que quem não leu, vale muito a pena ler, divulgar. Aí é uma dica para todo mundo também que está nos ouvindo, para entender um pouco melhor o que é essa integração. E aí vem uma última pergunta que eu gostaria de fazer. Como é que é essa integração que eles estão falando no documento, que a gente está falando aqui, do Hub Open Door, como vocês imaginam isso com as outras instituições que o Alex falou no começo, né, o FRJ, PUC, como é que seria essa integração dentro do Hub com essas instituições para que isso fosse acelerado, enfim, essa captação ou essa integração entre as outras instituições que também têm essa pegada de inovação e também inovação em saúde, várias delas, né? Tem várias formas da gente integrar. A universidade tem um insumo principal de tudo que a gente está falando, que são as pessoas. Né? As universidades elas formam pessoas inteligentes. Né? Então, essa já na largada, um gol. Né? Quer dizer, a gente está conectando com pessoas inteligentes e, a partir daí, coisas boas podem surgir. Existem coisas que vai ficar mais para frente, certamente, mas você pode pensar em co-desenvolvimento, você pode pensar em programas onde você pode, enfim, fazer uma conexão também com a indústria. Tem mil formas, tá?
mas nenhum ecossistema desenvolvido no planeta está desassociado do meio acadêmico. Então, é uma coisa muito óbvia, né? E aqui a gente já tem essa relação já vem muito naturalmente. O que é interessante é que, assim, como instituto, a gente já tem parcerias formadas, tem convênios firmados, por exemplo, a FRJ com o USP, com a Fiocruz, então guarda-chuva, enfim, convênios amplos, né, que permitem a troca de conhecimento de pessoal, enfim. Isso ajuda bastante, eu acho, né? Eu acho que vai permitir que seja ampliado o viés da inovação também. Vocês são, inclusive, parceiros institucionais da própria Academia Brasileira de Ciências, né? Então, imagino que... O agora é membro, né? Então, acho que tem... Eu queria só, com essas perguntas, mostrar que talvez o gap que a gente ainda veja, né, entre todas essas nem sei, essas partes que, infelizmente, ainda são partes, né, possam construir um todo de forma mais acelerada, né? Então, ter vocês aqui é muito, muito importante para a rede de pesquisadores, e eu acredito que papo bom, a gente quer continuar mais tempo, mas eu agradeço, acho que a gente chegou num ponto importante, e mantém a gente informado das novidades, a gente também vai acompanhar, e a rede está aberta para vocês a hora que quiserem, sempre que precisarem. Aí todas as startups também estão convidadas. Eu acredito que a gente já convidou, reconvido vocês, startups, quiserem conversar um pouquinho com a gente, contar um pouquinho do caminho, né, Alex, Daniel? Acho que é super importante, porque fala que é base tecnológica, mas, na verdade, a base tecnológica e o conhecimento científico são fundamentais para o sucesso, na minha opinião, para o sucesso de qualquer solução, né? Então, eu acredito que a gente sempre está em sintonia, às vezes a gente só não se entende muito bem, mas a sintonia vem porque o objetivo é único, né? O objetivo de fato, encontrar soluções para problemas reais, né? Então, eu agradeço. Ju, a gente que agradece, tá? Obrigado. A gente que agradece, obrigado pelo convite, obrigado pelo canal, né, para a gente poder ter podido divulgar a iniciativa também. Espero que o pessoal tenha gostado. Espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço a todos a audiência. Sempre novidade. E a gente agradece. Voltem sempre. Tchau, tchau, pessoal do Facebook. Eu vou desligar aí para vocês. Voltem sempre.